A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, vamos meditar na palavra santíssima do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 9 e vamos tentar compreender, né? Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude na compreensão. Vamos fazer a oração para começarmos então a leitura. Por aqui hoje estão barulhentos, viu? As galinhas, os pássaros estão bem barulhentos. Glória a Deus, né? Pois tudo que tem fôlego de vida louva o nome santíssimo do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Vamos fazer a oração. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui em mais um dia, debaixo da vossa santíssima proteção. Que o Senhor fique conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal e, sobretudo, Pai amado, fazendo sempre a vossa santíssima vontade em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nos guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos iniciar a leitura que diz assim: O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses e de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e há ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a terra. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha.
E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Meus irmãos, um capítulo muito cheio de detalhes, muito rico, né? Muito abençoado por Deus. Podemos ver aqui o concerto de Deus, né? O pacto que Deus fez com o homem, de que não haverá mais o dilúvio, né? Sobre a terra, de que não será mais acabada toda a geração através das águas, né? E também podemos ver aqui, né, falando sobre o arco nas nuvens, né, o arco-íris, né, que é uma obra de Deus linda e que é um concerto da aliança de Deus com o homem, de que não haverá mais o dilúvio para acabar, né, assim, toda a nação na terra. Podemos ver também, meus irmãos, aqui o quanto devemos respeitar, né, os nossos pais, né, respeitá-los, porque Deus se agrada do filho que é obediente ao seu pai, do filho que respeita e que ama, né, o seu pai. Podemos ver aqui o que o que Cão fez, né, com seu pai, viu a nudez de seu pai e ainda comentou, né, com os outros irmãos, e então os outros, temendo a Deus, né, temendo a Deus primeiramente e a seu pai, foram e o cobriram sem nem olhar para a nudez de seu pai. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe para que nós possamos sempre respeitar nossos pais, né? Porque é mandamento do Senhor, é mandamento, é promessa de vida em abundância, de vida longa, né? De vida abundante sobre a face da terra. Todo filho respeitar o seu pai, né? Também podemos ver aqui a questão, né? de, do sangue, né? Da vida. O Senhor, ele não se agrada, né? De quem comete, né? Tal pecado. Porque ele mesmo, ele diz aqui que fez o homem, né? A sua própria semelhança, né? E um irmão, né? Um homem que mata outro é abominável, né? Diante de Deus. E o Senhor diz que requererá o sangue, né? Do sangue da vida, né? Da mão daquele que derramou. Então, podemos ver aqui que o nosso Deus, ele é justo, ele tem ensinamento para tudo, tudo em nossas vidas. E, meus irmãos, se queremos aprender mais, ter um ensinamento da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, que possamos buscar na palavra de Deus, porque aqui é o manual da vida, né? Aqui tem resposta para tudo, para todas as coisas, o que pode, o que não pode. Então, que possamos meditar mais na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel e Ele cumpre com o que promete, né? O nosso Deus, muitas coisas no mundo estão acontecendo e às vezes a gente se pergunta, mas por que tanta coisa, né? Tanta frieza, né, de amor. Mas é porque o nosso Deus, ele é um Deus justo, ele ensina, né, seus filhos como deve seguir, mas muitos não querem seguir pelo caminho do Senhor. Muitos preferem pegar veredas, né, mais fácil,
mas não sabem que o fim dessas veredas levam, né, à perdição eterna. Que andemos, meus irmãos, pela porta estreita, porque a porta estreita é a que leva ao céu, né, a que leva ao nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus, né, o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe, nos conduza sempre pelos caminhos da vida, né, pela porta estreita, nos fortalecendo. E oremos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, fica conosco, Paizinho, este dia e eternamente em nossas vidas. Nos acompanha, Pai, em todos os afazeres do dia. Peço ao Senhor, Pai, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para que venha, Pai amado, a termos o revestimento do poder do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor fique conosco, Paizinho amado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. E que sejamos mais gratos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que todos fiquem na presença santíssima do nosso Deus Pai amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.